Um outro assunto que se marca essa geração é consumo de álcool. Você muda de assunto, mas você continua a direcionar a nossa temática ou a nossa preocupação para a sociedade, principalmente para pessoas que ainda têm maturidade. Tendo em conta a campanha Menos Álcool Mais Vida, estava nesse ponto alto de penetração na sociedade, foi suspenso em partes com a comunicação, tendo em conta a situação de coronavírus. E por isso, no decidi convida representante dessa campanha Menos Álcool Mais Vida, que é o Dr. Manuel Faustino, que é também um dos promotor dessa iniciativa. Esse ali conosco na estúdio disponibiliza-se tempo, numa altura que pessoas que podem sair de casa e fazer distanciamento social, mas não sai tudo para lembrar que sempre lá na casa, mas não está cumpre com o que é obrigação e com normas de segurança. Agora, doutor, e esse distanciamento, esse isolamento, essa situação de estado de emergência e quarentena e que a pessoa vive, pode pôr em causa e sucesso de campanha Menos Álcool Mais Vida? Não, não de pensar que, pelo contrário, quer dizer, nós não temos ideia que, felizmente, essa campanha penetrará de tal forma na seio da população, que um estudo feito recentemente diz-nos que mais de 90% da população de Cabo Verde, de população conche, e cerca de 87% apoia a campanha. Então, isso para nós está a dizer-nos que elementos centrais da campanha é irreversível. E, paradoxalmente, esse período ali, ele pode ter até um aspecto positivo. Ele tem um aspecto positivo porquê? Por um lado, acesso à bebida está limitado. Bares que te funcionar, mercearias que te funcionar, produção também te reduzido e, de certa forma, acesso à bebida te limitado. Por outro lado, o facto de pessoas estar mais recolhido pode trazer alguma ansiedade, te trazer alguma angústia indiscutível, mas também te dá oportunidade de pensar-se em relação ao álcool. Te dá para sentir que, às vezes, ele está longe demais, às vezes, ele te exagerar. Isso te dá a pensar e não tem um elemento muito interessante que, indiretamente, te leva-nos a admitir que esse aspecto tem sido positivo. Porquê? Não tem dados, apreciação de CIEG, que tinha o problema, modo de acontecer num data de país, onde é que recolhimento, isolamento, de distanciamento social, tem aumentado a violência baseada na género. Nações Unidas tomam posições em relação a isso, e se é antecipar com um conjunto de medidas preventivas, sensação que não tem, elementos que não tem, é que isso que tem sido um problema. Ora, se isso que tem sido um problema, indiretamente não pode até admitir por um conjunto de razões, entre os quais, por exemplo, provavelmente, uma possível redução de consumo. É dados indiretos que nunca tem que é substancial, mas que dá-nos uns indícios para nós interessantes. E em termos de números, não pode, de números ou de segmentação, não pode estratificar ou divide o consumo de álcool na Cabo Verde e por extrato social ou por faixa etária, ou nesse momento ainda nunca se tem condições de fazer tudo isso e simulação ou divisão? Quer dizer, não poder dizer duas questões. Uso abusivo de bebidas alcoólicas, ele é geral. Naturalmente, ele pegar tudo em termos sociais, ele pegar tudo classe social, tudo. Claro que vou ter diferença, que vou ter gente que além de beber tchau, este bebida de péssima qualidade, por falta de condições de compra. Questões de recurso, não é? Então, a chamada ali, digamos, é duplamente prejudicado, porque álcool, quer seja de boa ou de má qualidade, em excesso ele é mau. Agora, quando para além de ser mau em si, ele tem outros problemas, ele tem outros componentes, cancerígenos, por exemplo, ele tem outros componentes altamente tóxicos, naturalmente, que te prejudica mais. Então ali não pode dizer que, apesar do uso abusivo ter grandes diferenças sociais, mas ele tem essa implicação social diferente, porque quem é mais pobre, bebendo tchau, ele te bebe também uma bebida de péssima qualidade. E tem um outro aspecto ali que tem a ver com idade. O que é que não tem verificado? Não tem verificado é que
problemas provocados por álcool, que normalmente estava a começar a surgir a partir problemas de saúde, naturalmente, está a começar a surgir a partir de 50 e tal, 60 anos, agora ele te aparecer muito mais novo, muito antes. Porquê? Porque tu começaste a beber muito mais cedo. Ali tem um problema de idade. Tu começaste a beber muito mais cedo, tu começaste a beber tchau e tchau vês as bebidas de péssima qualidade e logo, se as consequências na saúde física e mental de pessoas, ele te acabar para ser mais cedo do que antes estava a acontecer. Que momento aqui de vida social cabo-verdiano que sendo chanflou uma luz vermelha ou que foi uma situação de alarme ou momento de alarme que desperta a criação dessa campanha? Na verdade não tem essa situação complicada de azar. Isso vou crer, tinha gente tem vindo de falar nessa questão de azar, nem da hoje. Nós não teve um certo sorte, como te dizer qual, porque igrejas sempre batem nessa tecla. Igrejas me parecer fundamental. Sempre. Uns têm uma tendência para abstinência total, outros para uma abstinência, digamos, controlada. Mas a Igreja sempre teve um papel fundamental. Tem associações comunitárias que têm feito um papel também extraordinário. Tem profissionais de saúde, tem ativistas sociais que ao longo do tempo, porque até o tempo que não nos países te acabar por causa de álcool. Qualquer sorte, como te dizer, que não teve. Não teve sorte porque já no primeiro mandato, o Presidente da República foi muito sensível a esse problema. Esses piores discursos que ele fazia naquela altura, ele bateu nessa tecla. Conjunto disso, de medidas das instituições da área social, religiosas, criou um clima que não teve sorte do Presidente teve esse clique de lançar uma campanha. E essa campanha, então, com dizer, para mim, dizer com muita satisfação, mais de 87% da população, um estudo feito na Tudilha, Santo Antão à Brava, que mais de 5 mil inquiridos, 87% conche e está a apoiar essa campanha. Quer dizer que uma iniciativa, de meu ponto de vista, irreversível, de depender da nossa capacidade de gerir todo esse potencial, todo esse recurso, e ele é de continuar a ser fundamental para o nosso país. Agora, e numa relação de coronavírus, nessa circunstância de isolamento que o mundo inteiro está a viver, e Cabo Verde que está diferente, não tem pessoas na casa, não tem doentes de bebidas alcoólicas, pessoas que dependentes de bebidas alcoólicas na casa, que pode estar eventualmente num período de carência obrigatória, que está consome, até que ponto que ela pode despertar algum tipo de problemas psicológicos ou problemas de ordem e comportamental e que tipo de problema que não pode esperar de uma pessoa que está na casa nesse tipo de situação e que é dependente de bebidas alcoólicas e que tem tratamento nem acompanhamento. Essa é uma questão extremamente importante. É uma questão dolorosa, porque dependência de álcool é uma doença, que é cabeça ris, que é dodeira, que é falta de juízo, é uma doença. Modo um úlcera é uma doença, um câncer é uma doença, dependência de álcool ou de outra droga é uma doença. E doença tem que ser tratada. Claro que é uma doença diferente, é uma doença que tem características especiais, porque ele também chega com comportamento. Nós temos de saber que uma pessoa sob efeito de álcool é uma coisa, quando ele está sob efeito dele, ele é completamente diferente. Então, de facto, esse é um problema que pode ter aspectos dramáticos. Ali o que é que não pode dizer é que naturalmente um dependente, um doente, cerca de ter tratamento, naturalmente o facto de ele estar sem beber, aquilo que a gente chama de estar num período de abstinência, é terrível, é doloroso, é um sofrimento intenso. Quando pessoas te levantam logo cedo para beber, não é porque já é doido, não é porque está atrapalhado. Não, é porque isto é uma necessidade incrível que essa doença te levar. Ali, o conselho que não está a dar é de família ter calma, ter tranquilidade e aproveitar essa situação e levar as pessoas a procurar ajuda, a procurar apoio médico, a levar num centro de saúde, porque lá tem profissionais que te entendem, que te ajudam e que te ajudam a ultrapassar essa fase que é uma fase difícil, que é uma fase dolorosa, mas quem sabe poder ser transformado num momento de virada e de fazer um tratamento
para essa situação de dificuldade. Agora, e acompanhamento nesse período é complicado, é realmente difícil. E pessoas que estavam a meio de tratamento, fica sem acompanhamento ou não tem que os centros estão a continuar a dar apoio? Não, a saúde está a continuar a funcionar. Aliás, autoridades de saúde têm insistido sempre que, particularmente doentes crónicos, essa é uma doença crónica, tem que continuar a funcionar. Centros de saúde, hospitais, e para esse tipo de situação ali, seguramente que eles têm que encontrar resposta nas estruturas de saúde. Agora, nesse momento, e campanha Menos Álcool Mais Vida está conseguir fazer que tipo de intervenção, e além da comunicação, da promoção da campanha e da consciencialização? Nesse momento, o que não tem feito é basicamente isso. Através de rádio e televisão, não tem nos programas onde é que não te passar mensagens, não tem um conjunto de instrumentos das redes sociais onde é que não tem debate permanente que pessoas, não tem os embaixadores nos diferentes conselhos também que te tentar apoiar determinados tipos de ações ligadas à campanha de prevenção, e ali não estava a aproveitar, se você dá-me licença, para esclarecer uma questão que foi nos exposto, se é verdade que álcool, bebidas alcoólicas, te evitar a infecção. Isso que é verdade, estou a dizer, não, tem países onde as pessoas se bebem lá tem menos problema, que é verdade. Que tem um estudo que sustenta aquela, não? Naturalmente. E o que é que tem? Mas é uma ideia que está bastante forte e que foi nos colocado, que inclusive a Organização Mundial de Saúde já tem uma posição muito clara, que é verdade. Álcool é mau. Ele é ruim porquê? Quem que está bebido tem menos condições de tomar estas tais medidas de precaução que nós estamos a saber. E por outro lado, álcool te dá cabo de defesa. Ele fragiliza o sistema imunitário. Exatamente, no sistema imunológico te ficar debilitado. Então, que é verdade que tem absolutamente nada a ver. Pessoas de dificuldade de parar, não te entender, e saída é procurar ajuda, procurar tratamento nesse momento. Família, te consegue fazer um início de uma campanha contra o consumo de álcool ou ajuda a pessoa doente na casa numa primeira fase ou desde a primeira fase é também ser um apoio técnico? Papel de família, família é importante, quer dizer, família é importante porque talvez ele te ajuda teu, talvez ele que te entender e ele acabar para sofrer também porque é uma situação um bocado complicada, mas família, se ele tem uma condição de entender, se ele tem uma condição de ajudar, ele tem um papel primordial, antes e durante. Claro que a intervenção técnica é essencial, particularmente nas questões de dependência, mas o papel de família é insubstituível. E talvez técnico até te ajudar a família a entender aquela situação, até para continuar a fazer, porque enquanto contacto técnico é um contacto relativamente curto, que família ele é permanente e aquele ambiente familiar ele pode ser determinante. Para a família ali ele é essencial, ele é determinante nos dar recuperação de dependente de álcool. Doutor, já não se termina a nossa conversa, algum apelo no sentido de promover essa campanha, mas também leva em conta a situação atual que nos está vive para o FIT? Olha, apelo ou ideia que nós temos estado a discutir é o seguinte: se é verdade esse raciocínio de nós que coisas em termos de consumo, tem reduzido por um conjunto de razões que já foi lhe referido, quanto à produção, quanto à distribuição, quanto a acesso. Se isso é verdade e eu estou convencido que ele é verdade, seria interessante nós estender. Por exemplo, não tem um grande problema, tem que ser regulado de uma forma mais firme, e não podia aproveitar essa embalagem para fazer, que é o horário de funcionamento de espaços de venda de bebida alcoólica. Não podia aproveitar, por exemplo, para apertar. Seria uma contribuição extraordinária. Seria uma coisa bastante bom. Durante esse período ali, refletir, porque pessoas têm tempo para pensar, têm tempo para espiar e têm tempo para comparar. Quem que te bebe menos, por exemplo, ele tem tempo para comparar a maneira que ele está nesse momento e a maneira que ele estava quando ele estava a consumir a doidade. É claro que é um faca de dois gumes. Alguém pode dizer, quando está a beber, talvez não estava menos tenso. Pode ser. Mas também ele saber que talvez ele está a beber, ele está a ficar muito mais agressivo, ele está a ficar muito mais irritável, ele está a ficar com muito menos capacidade de diálogo. E propenso de se dar no problema e tem problema. Exatamente. Toda a ordem.
Então, este seria reflexões que me estava a sugerir para nós tudo e muito obrigado pela sua oportunidade. Para nós é um gosto receber o Dr. Manuel Faustino, ainda por cima para trazer contributos que te ajudam a entender qual que é o objetivo dessa campanha, menos álcool, mais vida, mas sobretudo entende como que pessoas, família particularmente, lida com um doente que tem dependência de álcool dentro de casa ou com pessoas que se inicia vida de consumo de álcool dentro de casa.